Vão-nos desculpar, mas há aí um moderador que há de entrar aí pela porta dentro, daqui a um bocadinho, mas como deve vir um bocadinho esbaforido e terá que descansar, se calhar eu avanço já alguma coisinha e depois quando ele avanço, mas é perfeitamente espontâneo, de maneira que peço-vos desculpa das imprecisões e em particular ao meu amigo professor João Guerreiro. Queria-vos começar por dizer que conheço desde há muitos anos o professor João Guerreiro, é um amigo, pertence a uma linhagem, e ele vai-me desculpar, mas é algo que me sensibilizou desde há muito no meu ser e no meu estar. Ele é filho do saudoso professor Gomes Guerreiro, que foi o primeiro secretário de Estado do Ambiente. Julgo que foi o primeiro, não? Dos governos constitucionais, sim. Do secretário do Ambiente deste país, e que de algum modo rodou a forma como em termos societários se encaravam as questões do ambiente. Cheguei a passar em Carença e, portanto, o professor José Reis já cá está e eu calo-me e seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Esta é a chamada entrada em voo. Faz favor de puxando a saliva e, portanto, eu estava aqui a ensaiar uma apresentação ao professor João Guerreiro, mas faça favor de entrar ao silêncio. Caramba, isto é o que se chama uma entrada em voo. Muito obrigado, peço desculpa por este atraso. Foi a chuva que me obrigou a vir mais devagar e acabei por me atrasar mais do que julgava. Bom dia a todos, gostava de os saudar desta forma impetuosa. Eu queria apenas dizer para já duas brevíssimas palavras, uma de saudação e de agradecimento a quem organiza estas jornadas e nesta saudação envolve também o enorme gosto que tenho em poder, desta forma, associar-me e participar numa discussão que felizmente se vai desenvolvendo do país e que é uma discussão crescentemente rica sobre a forma como nos queremos organizar como país inteiro, para usar uma expressão que há tempos, aqui há uns meses atrás, alguns dos que aqui estamos usamos quando refletimos sobre este ponto. Na verdade, como bem sabemos, o que está em discussão hoje é muito mais do que a floresta, é muito mais do que o meio rural, é muito mais do que a paisagem, é saber como é que organizamos o país. E se temos um país segmentado e deslaçado, ou se, pelo contrário, temos um país que dispõe de um conjunto de capacidades que começam nas pessoas e que prossegue na possibilidade de termos vida material, temos atividade económica e, portanto, por isso mesmo, termos um país organizado e não um país fragilizado. A segunda palavra seria, mas não é necessário, para apresentar o professor João Guerreiro, mas isso não é necessário, visto que a apresentação me pareceu que já estava a ser feita e, por outro lado, todos os presentes o conhecem bem. Eu, no entanto, gostava de dizer uma coisa, desde que, se calhar há perto de 40 anos, o conheço, sei em diferentes aspectos das preocupações dele, como, e creio eu, se não me falha a memória, começando como quadro no Ministério da Agricultura, vou dizer bem, prosseguindo como professor universitário, como presidente da Comissão de Coordenação do Algarve, como professor catedrático de Economia na Universidade do Algarve, e não falo, evidentemente, das funções mais recentes. Todos sabemos, era assim que eu gostava de o apresentar, que estamos perante um académico, um intelectual, uma pessoa que age no plano coletivo, que se tem norteado por assuntos que são absolutamente centrais para o que aqui falamos. E esses assuntos são exatamente aqueles que eu há bocado referia, ou seja, os que têm a ver com
a maneira de organizarmos o país e de o organizarmos de uma forma competente e ativa. Suponho que o meu papel é dizer: João, faz favor, tens a palavra, no fim continuamos a conversa. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostava de agradecer o convite, enfim, em primeiro lugar. Mas depois eu, além, não tenho sítio para encaixar os papéis e, portanto, eu realmente prefiro falar de pé, não é? Porque o hábito das aulas é falar de pé. Mas falo daqui. E, portanto, eu queria agradecer o convite do Manuel Brandão Alves, também, que, enfim, meu amigo da longa data, para estar aqui presente e saudar a senhora Presidente da Câmara de Aroca, o senhor Presidente da Associação Florestal dentro do Orivoga e, naturalmente, Manuel Brandão Alves, da Associação Círculo Cultura e Democracia. E de agradecimento também ao Zé Reis, ele realmente sublinhou que há 40 anos, se calhar mais de 40 anos que nos conhecemos, noutras, enfim, sempre no debate relativamente a estas questões do desenvolvimento local e desenvolvimento regional, e por isso há, digamos, de certa maneira, uma cumplicidade entre os dois que já vem de trás e que eu também gostava de sublinhar e de agradecer a presença dele. Eu tenho, enfim, considerações que esquematizei aqui num papel, que vou, enfim, tentar não ler, mas fazer, de certa maneira, uma conversa um pouco informal. Vou incidir uma parte substancial da minha intervenção naquilo que foram as conclusões dos relatórios que, entretanto, fizemos. Como é conhecido, eu fiz parte de uma comissão técnica independente criada pela Assembleia da República para analisar as questões dos incêndios de Petrógão numa primeira fase e de outubro numa segunda fase. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Aroca há pouco referiu-se que nós temos aqui um conflito entre aquilo que temos que fazer de imediato e aquilo que temos que fazer com uma estratégia a médio e longo prazo. Nós não podemos parar a floresta, devíamos poder parar a floresta durante um período de tempo para pensar naquilo que temos que fazer na floresta e então depois retomar outra vez o desenvolvimento da floresta. Não é verdade, isso não é possível. Quem passava, por exemplo, em Pedrógão, um mês, 2 meses após os incêndios, verificou que a regeneração era imediata e, portanto, já estavam a aparecer a regeneração, sobretudo dos eucaliptos daquela região e, portanto, nós não podemos parar. Enfim, em tempos, julgo que houve um político que queria também parar a democracia durante 6 meses, suspender a democracia para depois, enfim, encontrarmos um quadro relativamente interessante. Nós não podemos e, portanto, temos que conciliar aquilo que são as nossas estratégias a longo prazo, a médio e longo prazo, e a floresta é uma destas que necessita justamente desta reflexão com aquilo que temos de fazer de imediato. Enfim, e o de imediato são, enfim, o que temos que pensar é que tudo aquilo que vamos fazer de imediato não possa prejudicar, antes pelo contrário, possa estar enquadrada na estratégia mais global e, portanto, tentarmos aqui uma continuidade que não é fácil, porque, enfim, precipitamos muitas vezes naquilo que de imediato se tem que fazer e não é muito fácil encontrarmos aqui iniciativas imediatas que possam depois ser enquadradas e serem perspectivadas naquilo que no futuro nós temos que fazer. Enfim, apenas para dizer que esta questão florestal, que foi despoltada pelos incêndios, arrastou o tema do desenvolvimento do interior e, portanto, julgo que isto é francamente positivo, porque, enfim, à mercê de um assunto dramático, enfim, se entendermos o drama com as vítimas mortais que aconteceram nos 2 principais incêndios, que num país civilizado não tem sentido, quer dizer, não deveria acontecer e, portanto, nós estamos, de certa maneira, estamos a refletir em resultado de um drama que aconteceu nos nossos territórios com reflexos dramáticos em famílias, em pessoas, enfim, e depois também em bens, naturalmente em bens, não só bens florestais, como bens também no que respeita às habitações e às empresas que foram destruídas e, portanto, tudo isso são aspectos negativos destes acontecimentos que aconteceram em 2017 e que nos assolaram. Esta comissão técnica independente que foi criada, enfim, para dar dois ou três aspectos particulares, foi criada com indicações dos partidos da Assembleia da República e do Conselho de Reitores. E o que é certo é que a maior parte deles, eu pelo menos, não conhecia
os membros desta Comissão Técnica Independente. Conhecia apenas vagamente um elemento, os outros eram completamente desconhecidos, e assim se passou também maioritariamente entre os membros que foram selecionados para a Comissão. Mas o que é certo é que funcionou muito bem, não obstante esta gestação, que não é uma gestação normal. Esta gestação desta Comissão funcionou muito bem e, portanto, nós organizámos, de acordo com as valências que tínhamos, todos os 12 elementos da Comissão. Quando enfim, identificávamos aspectos que tinham que ser desenvolvidos e que não estavam presentes nas competências da Comissão, recorríamos a centros de investigação e a universidades para completar o conhecimento que tínhamos, e julgo que foi um percurso que foi interessante e que produziu os relatórios. Eu gostava também de dizer que os relatórios são um elemento de reflexão, são um elemento que deve ser feito, uma reflexão que deve ser feita com serenidade e não identificando aspectos particulares pontuais que muitas vezes a comunicação social gosta imenso para valorizar determinados parágrafos ou determinadas afirmações, mas os relatórios são muito mais do que isso. Os relatórios colocaram em cima da mesa pistas de reflexão que toda a Comissão Técnica Independente gostaria de ver, enfim, debatidos, refletidos, e portanto, julgo que não se compadece com pequenas curiosidades ou com pequenas afirmações, com pequenas análises de detalhe que não são a súmula do relatório. Portanto, enfim, a nossa preocupação é que os relatórios pudessem contribuir para colocar em cima da mesa questões fundamentais, não só no respeito à gestão das florestas, no respeito à questão institucional. A questão institucional é fundamental, a maneira como nós conseguimos articular a totalidade das instituições no sentido de fazer convergir uma ação ponderada, uma ação inteligente, uma ação criativa relativamente aos territórios. Não é fácil, nós temos uma administração que está muito segmentada, nem muito nem pouco, está segmentada, e todos nós conhecemos isso através daquilo que são as decisões governamentais e a organização governamental, e não é fácil encontrarmos uma plataforma de convergência do conjunto destas instituições. E as instituições são fundamentais, sobretudo no interior, em que há ausência, há fragilidade das instituições, enfim, por vários motivos, por recursos humanos, por recursos financeiros, por uma certa segmentação, porventura excessiva do território, da componente administrativa do território, e por isso este aspecto institucional é fundamental. A questão a que deverão também estar associadas o conjunto de entidades da sociedade civil, como, por exemplo, a Associação das Associações Florestais, as associações culturais, tudo isso faz parte de um tecido que tem que ser bem cerzido, que tem que ser bem convergente, para podermos encontrar aqui soluções que possam ser interessantes do ponto de vista do território. Naquilo que são as principais, digamos, reflexões da Comissão Técnica Independente, eu julgo que valeria a pena citar 3 ou 4 das traves mestras que refletem um pouco também a fragilidade da nossa intervenção nestas terras do interior e que, de certa maneira, enfim, estão apresentadas como sugestões, como conclusões que têm que ser atacadas, têm que ser repensadas naquilo que é a intervenção nestes territórios. Uma primeira questão que é comum aos 2 relatórios que foram apresentados, tem a ver com a importância do conhecimento e a necessidade de nós incorporarmos cada vez mais conhecimento nas iniciativas que temos em todo o território, naturalmente, mas mais nestes territórios do interior. É porventura um dos aspectos mais importantes dos 2 relatórios, é a sugestão de desenvolvermos unidades de produção de conhecimento, não só nas grandes cidades, mas fora das grandes cidades, fora das grandes áreas metropolitanas, relacionadas com aquilo que é a valorização dos recursos, com aquilo que é a valorização dos locais. E, portanto, no caso da floresta, isso é claro, há um déficit enorme entre aquilo que nós podemos fazer e aquilo que efetivamente se faz. Nós temos acumulada
conhecimento grande sobre a gestão das florestas e sobre aquilo que temos que fazer, mas não utilizamos esse conhecimento na prática, nas iniciativas que temos, que lideramos e que resultam das ações que fazemos nos territórios. Isso foi claro nos incêndios. Nos incêndios nós tínhamos, enfim, as iniciativas, entretanto, tomadas pelo Governo vão no sentido de aproximar cada vez mais a prevenção do combate, mas tínhamos, enfim, tradicionalmente, uma linha de intervenção para combater incêndios que era, sobretudo, enfim, preenchida com profissionais que não tinham conhecimentos profundos sobre aquilo que são as dinâmicas da floresta, aquilo que são as dinâmicas da meteorologia aplicada, aquilo que são outro tipo de conhecimento que tinham que estar associados e que tinham que estar presentes nessas dinâmicas. E este problema é um problema muito complicado, porque não podemos entender este combate, que é uma guerra, não podemos entender este combate de uma forma amadora, de uma forma, enfim, quase voluntarista. Tem que ser um combate que tem que ter, enfim, estrutura de conhecimento, estrutura tecnológica fundamental para podermos fazer esse tipo de intervenção. E sendo certo que nós vivemos num ambiente, o ambiente mediterrâneo, que é um ambiente que cada vez mais sofre alterações e cada vez daqui para o futuro vai sofrendo cada vez mais alterações que decorrem das mudanças climáticas, das alterações climáticas e, portanto, temos que ajustar a nossa capacidade de intervenção justamente a essas alterações que vão havendo, do ponto de vista das mudanças dos elementos climáticos que caracterizam as nossas latitudes e que vão condicionar aquilo que no futuro se pode fazer, aquilo que no futuro se deve fazer. E, portanto, tudo isso consubstancia um pacote de conhecimento que não estava presente naquilo que são as principais forças de combate. São forças, enfim, muito operacionais, muito relacionadas com a prática e que não pode acontecer assim. Qualquer intervenção, enfim, nós nas nossas sociedades sabemos que para intervir na medicina tem que haver conhecimento, tem que haver qualificação elevada, para intervir nas empresas tem que haver qualificação elevada, tem que haver conhecimento elevado, e para intervir na floresta, para intervir no combate aos incêndios, tem que também haver qualificação elevada e intervenção elevada. E, portanto, este aspecto do conhecimento no que respeita ao combate é fundamental. A outra questão do conhecimento também tem a ver com, muitas vezes, nós pensamos nas soluções florestais, enfim, é uma crítica, porventura, mais orientada para os nossos colegas florestais, colegas civicultores ou colegas que têm responsabilidades de planeamento. Muitas vezes entendemos estas áreas do interior como se fossem áreas vazias, áreas em que não estava ninguém ou que não estará ninguém, e que é muito fácil em Lisboa ou no Porto fazer um planeamento dizendo aqui em vez de pinheiro bravo deve ser eucalipto, ou ali em vez de eucalipto deve ser quercíneas, ou enfim. E, portanto, nós temos que, para intervir enfim, ao cabo, com coerência nestas áreas, temos que entender que nestas áreas, não obstante o despovoamento que tem existido, mas há proprietários privados florestais, há administrativos, enfim, nas instituições, nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia e ainda naquilo que resta da administração periférica do Estado. Temos comerciantes, temos pequenos industriais, temos pequenos comerciantes, temos áreas, enfim, temos outro tipo de... Temos reformados, temos visitantes que utilizam estas áreas ao fim de semana para revitalizar as suas casas ou passar momentos de lazer fora das grandes cidades e, portanto, temos ainda uma população que está presente e, sobretudo, temos, no caso da floresta, proprietários florestais privados e, portanto, não podemos entender estas áreas como muitas vezes se entende, como áreas que não têm desertas, são áreas vazias em que de uma forma quase de esquadro, de lápis e esquadro, se faz a programação e o planeamento sem ter em conta as realidades locais. E, portanto, este é também uma ausência de conhecimento, mesmo se entendermos, se isolarmos os proprietários florestais privados, enfim, que ocupam há pouco... Foi referido que a maior área florestal do país é uma área privada, mas se entendermos, enfim, retirarmos os baldios e as empresas, provavelmente temos 75% da área do país, da área florestal do país, nas mãos de pequenos proprietários privados. Esses mesmos pequenos proprietários privados não são homogéneos.
Há proprietários que estão nos Estados Unidos e no Canadá ou no Brasil, há proprietários que estão nas grandes cidades, há proprietários que não sabem onde é que são as suas parcelas, há proprietários que fazem gestão direta das suas parcelas porque têm ali um capital acumulado que lhes pode acudir em momentos enfim, momentos complicados das suas vidas familiares e, portanto, tudo isto representa um tecido social que muitas vezes não é entendido e não é estudado com profundidade, de forma a também podemos ajustar aquilo que são as propostas de intervenção, as propostas de organização nestes domínios. E, portanto, este aspecto é também um aspecto essencial. E, enfim, eu tinha aqui um exemplo, por exemplo, de um programa que foi um programa interessante, que foi recentemente esboçado para a zona de Pedrógão, enfim, como é conhecido, enfim, suspendo apenas para cumprimentar o Sr. Ministro, bom dia, como está? Um programa que foi desenvolvido para a zona de Pedrógão, pela estrutura de missão que está localizada e que, de certa maneira, defende um conjunto de soluções interessantes no que respeita àquela zona. Mas, se verificarmos enfim, os componentes principais desse programa, tem a ver que evoca a recuperação do conhecimento do Pinheiro Bravo, evoca a necessidade de conhecer melhor o medronho, evoca a necessidade de explorar modelos de silvopastorícia, evoca a necessidade de identificar modelos da agroindústria, evoca a necessidade de recuperar ecossistemas, enfim, autóctones e, portanto, tudo isto são pontos que estão no plano de revitalização do Pinhal Interior elaborado por esta equipa de missão, que são fundamentais, mas que obrigam a que se instalem, a que se criem unidades de investigação, unidades de produção de conhecimento, unidades de disseminação e de extensão de conhecimento, que é fundamental para avançarmos nesse percurso. E, portanto, nós estamos sempre presentes numa dualidade que é concebermos programas, concebermos novas ideias para estes territórios e termos depois uma necessidade ou uma dificuldade de encontrarmos enfim, mecanismos que nos permitem fazer esse tipo de discussão, dar acompanhamento, dar execução aos programas e fazer o respectivo acompanhamento. E, portanto, este aspecto é um aspecto também que na realidade, tem a ver com a necessidade de conhecermos as zonas e tem a ver, sobretudo, com a necessidade de criarmos conhecimento nessas zonas. Eu hei de acabar, enfim, antecipo já que os dois principais fatores de desenvolvimento das zonas do interior são a valorização do conhecimento e o desenvolvimento do conhecimento e o investimento público. E, portanto, cruzando estes dois, nós provavelmente conseguiríamos, enfim, assim espero, ter soluções interessantes no que respeita ao interior. É verdade também, enfim, um dos aspectos deste segundo relatório que eu também gostaria de citar tem a ver com esta capacidade que nós temos de identificar os problemas regionais e locais e de definirmos apoios ajustados justamente à solução desses problemas. E se é verdade que os principais instrumentos que nós tivemos nos últimos anos de apoio, designadamente o Fundo Florestal Permanente e uma componente do PROCIURB, que são, digamos, os recursos financeiros que vêm do Fundo de Coesão, há uma distribuição relativamente interessante no território e no que respeita à floresta e ao combate aos incêndios florestais, há uma distribuição relativamente interessante com o privilégio das zonas do centro e do norte. Já no PDR, que é, digamos, o instrumento mais potente que nós temos, o Plano de Desenvolvimento Rural que nós temos, e que tem a ver com a totalidade do país e que resulta também de opções governamentais, desde há 4 anos atrás, que temos uma distorção, enfim, que foi corrigida em janeiro deste ano, mas temos uma distorção, ou tivemos uma distorção relativamente importante, como disse, corrigida em janeiro deste ano e que levou a que muitos desses recursos se concentrassem em zonas que tinham problemas, sobretudo relacionadas com elementos bióticos e, portanto, com pragas e com outro tipo de problemas e menos com
a expectativa, menos com as dificuldades, menos com o risco de incêndio florestal. E por isso, enfim, desses apoios que foram canalizados, nós tivemos uma grande concentração nas terras do Sul, sobretudo no Alentejo, em prejuízo daquilo que, enfim, dos territórios em que provavelmente faria mais falta, como seja do Centro e do Norte. E, portanto, no que respeita aos outros instrumentos, houve uma distribuição equitativa, neste não. E isto, mais uma vez, retoma a questão de termos um conhecimento, de aprofundarmos o nosso conhecimento enfim, do nosso território, de forma a evitarmos estas distorções e a podermos, de certa maneira, encontrar aqui soluções que pudessem enfim, estar mais de acordo com o desenvolvimento destas questões. Enfim, fazer também uma referência a determinadas medidas de prevenção estrutural que estão estabelecidas desde há muitos anos. Enfim, o primeiro decreto é de 2006, em que define de que tipo de medidas é que nós devemos intervir para proteger as aldeias, para proteger as casas, para proteger as unidades empresariais, medidas que têm sido proteladas, têm sido de certa maneira, enfim, tem havido de certa maneira uma ausência quase de imposição na execução dessas medidas. Recentemente o Governo estabeleceu, enfim, há pouco tempo, o representante da Associação Florestal fez isso, fez uma abordagem relativamente a isso. Em minha opinião, julgo que foi um movimento enorme que se estabeleceu em todo o país, interessantíssimo, com uma mobilização geral no que respeita à execução destas medidas. Enfim, os florestais criticam alguns aspectos das medidas, designadamente pelo facto de serem medidas relativamente homogéneas, quando enfim, a cobertura florestal é muito diversificada e, portanto, podia ter havido na decisão governamental um ajustamento às diferentes realidades ecológicas e florestais, mas o que é certo é que gerou um movimento enorme que nós hoje em dia assistimos a que nos jornais regionais há anúncios relativamente a isso, há painéis em todo lado, as próprias câmaras municipais julgo que são os agentes importantíssimos deste movimento e, portanto, eu gostaria de sublinhar este aspecto francamente positivo de mobilização nacional que se encontrou em redor a este tema. O segundo tema, para além enfim, da valorização do conhecimento, o segundo tema que eu gostava de evocar tinha a ver com a profissionalização e a qualificação das pessoas, dos agentes que intervêm enfim, em todo este processo. E, portanto, enfim, no âmbito daquilo que foram os nossos dois relatórios, detectámos uma muito baixa qualificação nos principais agentes que intervêm neste setor, designadamente bombeiros, designadamente também operacionais da Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, portanto, tudo isto também leva a que, não havendo estratégias qualificadas de intervenção, se entre num processo que é um processo que pode não ter conclusões, enfim, por acaso pode ter conclusões interessantes, mas normalmente não tem, porque não são pessoas qualificadas, não há qualificação, enfim, neste setor isto passa-se, mas todos nós sabemos que o país tem um déficit de qualificação transversal a quase todos os setores e, portanto, neste caso temos que encontrar aqui soluções para este caso. Nós temos, por exemplo, é conhecido que os bombeiros e os sapadores florestais, enfim, são duas profissões, uma ligada à proteção de pessoas e bens, outra ligada à silvicultura e caça, são duas profissões relativamente às quais não é exigível o 12º ano para entrar nestas profissões, quando hoje em dia o 12º ano é a escolaridade mínima obrigatória que tem que estar presente em todas as profissões. E, portanto, há aqui um trabalho a fazer no sentido de valorizar estas profissões e de encontrar um nível de qualificação mais adaptado àquilo que são as exigências deste domínio profissional. Sabemos também que estamos baseados muito num regime de voluntariado no que respeita aos bombeiros. O regime de voluntariado hoje em dia não é aquele que existia há 20 anos e há 30 anos, em que o mestre, o capitão da oficina, perante a sineta que os bombeiros tocavam, libertava seguramente os seus funcionários para ir correr aos bombeiros, vestirem a sua farda e atacarem os incêndios, vestirem a sua farda quando havia tempo para isso.
e patrões esses ficavam orgulhosos pelo facto dos seus empregados, enfim, serem bombeiros voluntários. Hoje em dia isso não se passa. Hoje em dia a escassez de pessoas para desempenhar essa função é escassa nos diversos territórios e, portanto, nós temos que encontrar aqui soluções também para profissionalizar este tipo de intervenção, sabendo que cada vez mais jovens se afastam destes territórios e que nós temos dificuldade em mobilizar sobre o signo do voluntariado este tipo de jovens. E no que respeita aos bombeiros, enfim, neste último relatório, a nossa sugestão é que se fizesse uma reapreciação daquilo que são os bombeiros, daquilo que é a estrutura dos bombeiros, porque provavelmente haverá coisas a alterar. Os bombeiros são associações humanitárias que vêm desde o final do século XIX, com um papel fundamental na coesão do tecido social. Esta questão dos incêndios e do combate aos incêndios ocupa 4%, 5% das atividades dos bombeiros. Os bombeiros têm muito mais atividades do que isto, não é? Têm atividades de natureza social, têm intervenção na saúde, têm intervenção no transporte de doentes, têm intervenção nos acidentes de viação que ocorrem em todo o país. Portanto, tem uma expressão social muitíssimo superior àquilo que nós identificamos, quando nós valorizamos nestes episódios recentes com o combate a incêndios e, portanto, devíamos refletir. Uma das nossas sugestões é refletir sobre este complexo social e encontrar aqui soluções, sobretudo de maior qualificação e de profissionalismo que possam também ajudar a esta questão. No caso da floresta, a mesma coisa. Nós também temos uma intervenção na floresta que, porventura, em algumas zonas do país, muito relativamente moderada. Sabemos que temos uma floresta que em muitos casos está muito vocacionada para a produção de madeira, quando no fim e ao cabo nós temos as características da floresta mediterrânica, que é uma floresta sobretudo vocacionada para a produção daquilo que a floresta do norte chama subprodutos e que são cascas, resinas, cogumelos, enfim, tudo o que se passa, tudo o que é produzido pela floresta, que é muito interessante e que não tem a ver apenas com a produção de madeira. Uma terceira área, vou-me apressar aqui um pouco, o meu amigo Zé Reis já me deu aqui uma nota de que... Uma terceira nível de reflexão tem a ver com as autoridades locais, juntas de freguesia e câmaras municipais. Nós achamos que tem que ter um papel bem mais ativo do que aquele que tem estado. Naturalmente, nós estamos a exigir aos titulares dos cargos da administração local, muitas vezes tarefas que extravasam aquilo que são as suas próprias competências. Enfim, o Presidente da Câmara é eleito para tomar decisões de caráter político e administrativo e não para ser um operacional e, portanto, tem que se repensar ao nível das autarquias como é que nós vamos resolver esse assunto, de forma a produzir informação, de forma a produzir, enfim, linhas de comunicação no que respeita à população, para a autoproteção, para saber o que é que se faz em momentos de crise e, portanto, isso é fundamental. Porventura, a solução será uma solução mais intermunicipal que municipal, mas é fundamental, porque é, digamos, o nível que está mais próximo daquilo que são estas questões. Enfim, apressando aqui, gostava também de dizer que há um aspecto. A senhora Presidente da Câmara referiu-se, o meu amigo Manuel Brandão Alves também, que tem a ver com a problemática da escola e a necessidade de nós divulgarmos junto das camadas jovens esta problemática da floresta e a problemática do interior, se quiserem. Portanto, tudo isto, nós temos um déficit de cultura. Eu admito que o déficit de cultura no que respeita à proteção da floresta e à função que a floresta desempenha, que não é apenas uma função económica, sabemos que tem funções muito para além dos aspectos económicos que são relevantes, aspectos de regulação dos ciclos biofísicos, um aspecto enfim, no que respeita à produção de anidrido carbónico, no que respeita ao lazer. A floresta é fundamental, mas pelo facto de em Portugal ser caso único no sul da Europa de termos uma floresta privada com uma dimensão, enfim, que abrange quase 95%, se entendermos
também as empresas associadas a esta dimensão, nós temos todos nós temos uma relação com a floresta pouco distante, não entendemos a floresta como outros países a entendem. Não obstante, enfim, a notícia feliz que recebemos há 2 dias do nosso sobreiro ter ganho o concurso europeu da árvore europeia, e portanto foi Portugal que ganhou e foi o sobreiro que ganhou, e portanto são elementos positivos, mas, como dizia, o aspecto central tem a ver com a nossa influência nas escolas junto às camadas jovens, no sentido da sensibilização e de gerar aqui iniciativas interessantes. E comentários finais apenas daquilo que pode ser o desenvolvimento do interior, 2 notas apenas muito sintéticas. Por um lado, nos últimos anos nós assistimos ao despovoamento, mas o despovoamento também resulta da imigração das atividades que saíram das zonas do interior e se concentraram nas zonas do litoral e, enfim, preferencialmente nas zonas metropolitanas. E o facto da dinâmica empresarial privada ter essa orientação. Naturalmente, uma empresa procura localizar-se junto de outras empresas ou junto de mercados de trabalho que são, enfim, concorrenciais ou que são, pelo menos do ponto de vista da disponibilidade de recursos qualificados, têm alguma abundância, e, portanto, houve aqui também uma imigração de atividades empresariais do interior para o litoral, e isso arrastou os empregos, arrastou a população, arrastou, enfim, uma data de um fluxo de despovoamento e de desertificação no sentido humano que aconteceu. Admito também, enfim, não é que admita, mas todos nós sabemos também que a parte do investimento público também não acompanhou essa migração, e, portanto, nós assistimos nos últimos anos também à escassez de investimento público e, sobretudo, à retirada de muitas instituições do setor público que dão coesão ao tecido social do interior, a saúde, no ensino, na segurança social, enfim, nos domínios em que a presença dessas instituições é fundamental para criar segurança e para criar densidade nas relações sociais dessas localidades, e por isso só se inverte com novas políticas públicas de sentido contrário e associando conhecimento. E, portanto, enfim, a grande sugestão também que está explícita nos relatórios é que este movimento de inversão desta tendência tem que ser acompanhada pela criação nos diversos territórios de unidades de produção de conhecimento, de investigação. Enfim, eu costumo recordar que há 50 anos, por exemplo, o Ministério da Agricultura tinha disseminado pelo país estações temáticas de investigação em vários sítios. Em Alcobaça, a estação de Sobreiro, em Santarém, a estação de melhoramento de gado, em Elvas, a estação de melhoramento de plantas, em Trás-os-Montes, estações que tinham a ver com a valorização das raças autóctones, e, portanto, nós tínhamos uma rede enorme de unidades de investigação. Não tínhamos ainda a rede de instituições de ensino superior que temos hoje em dia, e que também pode ser uma alavancagem enorme para esta rede que nós sublinhamos nos nossos relatórios, mas que tem que ser, e essa rede de unidades de investigação com unidades de ensino superior é que têm que estar vocacionadas para valorizar os produtos locais e para fazer investigação científica sobre aquilo que são as potencialidades locais. Isso atrai gente qualificada, atrai pessoas qualificadas, atrai dinâmicas para essas regiões, dinamiza o alojamento e dinamiza o comércio local e, portanto, associado conhecimento e com políticas públicas ativas no que respeita ao interior, julgo que são os dois pilares básicos que nós podemos evocar para desenvolver o interior. E as iniciativas privadas virão a seguir. Nós sabemos que nas áreas metropolitanas é a iniciativa privada que é o motor daquilo que são as políticas públicas. Nós assistimos em Lisboa a concentração de pessoas, a concentração de empresas, impõe que o metropolitano tenha mais estações, mais linhas, impõe que o aeroporto seja maior, impõe que não só haja 2 pontos sobre o Tejo, mas provavelmente haverá 3 pontos no futuro. Portanto, quer dizer, temos uma dinâmica que é arrastada, que é sobretudo de iniciativa privada e que arrasta as políticas públicas. No interior temos que ter o contrário, temos que ter políticas públicas associadas ao
conhecimento que possam permitir arrastar a iniciativa privada e valorizar essas iniciativas nos territórios do interior. Os exemplos que nós temos, os exemplos da Aroca também, mas os exemplos, por exemplo, do Fundão, eu há pouco tempo visitei o Fundão, que é interessantíssimo o facto de termos numa cidade que não tem instituição de ensino superior, ainda que utilize as instituições da Covilhã, a Universidade da Beira Interior e o Instituto Politécnico de Castelo Branco, mas tem 450 engenheiros informáticos a trabalhar na cidade do Fundão. E, portanto, temos exemplos no país que são interessantes e que devem ser replicados, não na área das tecnologias de informação, mas, enfim, nas áreas em que forem, enfim, encontradas e que possam ser pertinentes de acordo com aquilo que são as respectivas áreas, que estão as respectivas localidades para fazer esse tipo de desenvolvimento. E, portanto, estes aspectos, conciliar conhecimento com políticas públicas ativas é fundamental para arrastar iniciativa privada e para fazer com que haja aqui este tipo de desenvolvimento. Uma última palavra sobre o turismo, porque o turismo muitas vezes é evocado como enfim, a atividade que resolve muitos dos aspectos de fraco desenvolvimento do interior. É verdade, e portanto eu venho de uma região, o Algarve, em que o turismo ocupa quase 70% a 80% da atividade local, e o único reparo, enfim, que é um reparo forte que eu farei relativamente ao turismo, é que temos que ter algum cuidado na valorização daquilo que é o turismo para não sugar, para não secar as outras atividades que devem ser desenvolvidas e que criam, essas sim, uma sólida base social e produtiva das regiões. E, portanto, tudo o que é, vou dar apenas um exemplo, tudo o que é alojamento local deve ser entendido com muito cuidado, porque estamos muitas vezes a orientar aquilo que é a disponibilidade de alojamento para visitantes e para turistas que passam uma noite ou 2 noites, que não criam raízes, mas que deixam, enfim, dinamizam atividades económicas, é certo, mas em prejuízo de outro tipo de ocupação desses alojamentos, que são ocupação mais estável, ocupação mais que afeta as atividades dessa mesma região, que dinamiza as escolas, que dinamiza o comércio e que, portanto, tem outro tipo de implicações locais que não têm o turismo propriamente dito. E, portanto, há que conciliar. O turismo é fundamental, todos nós sabemos, dinamiza atividades, dinamiza comércio, valoriza o património, um aspecto fundamental do turismo, valoriza o património, promove a afirmação das regiões, das aldeias, das cidades, das vilas, enfim, do país, no fim e ao cabo, dada também a riqueza que nós temos neste domínio, mas tem que ser condicionado, tem que ser, enfim, orientado de forma a gerar complementaridade naquilo que são as outras atividades, que são, enfim, atividades que geram possibilidade de fixação de pessoas permanentemente com a dinamização daquilo que são as instituições locais. Enfim, calhar cumpri aqui o horário que o meu colega moderador me deu e muito obrigado e, portanto, enfim, se houver lugar depois a algum debate, alguma troca de ideias, estou disponível. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Na verdade, a organização está aqui a olhar para o relógio e sabemos que a sessão seguinte estava prevista para esta hora. Uma boa prática é sempre que possa ser dada a palavra a esse lado e, portanto, se alguém desejar fazer uma pergunta ao professor João Guerreiro, faça favor de o dizer, que arranjaremos tempo para isso, com certeza. Eu gostaria, enquanto ninguém levanta o braço, não vou fazer nenhum comentário e não vou eu ocupar muito tempo, também não vou fazer o resumo da intervenção, porque todos a ouvimos, guardo o resumo aqui para mim, nas linhas que aqui escrevi, mas há 2 perguntas que eu gostava aqui, ou 2 questões que, a propósito do que foi dito, eu gostava de levantar. E ambas me foram muito diretamente citadas pela intervenção do professor João Guerreiro. Uma foi quando ele citou a sigla PDR, para se referir ao programa, ao Plano de Desenvolvimento Rural. Mas eu lembrei-me do seguinte: para Portugal receber e articular e utilizar bem a primeira geração de fundos estruturais, fez-se neste país um programa, um plano de desenvolvimento regional. A sigla era a mesma, mas o termo era outro.
Eu tenho-me perguntado várias vezes, devo dizer, porque é que na maior parte e, sobretudo, nas mais recentes gerações de fundos estruturais, nós vemos as questões regionais, as questões, enfim, da perspectiva e da interpretação do território praticamente não presentes. Por boas razões, isto é, porque as questões regionais já não existem e, portanto, já alcançamos bons níveis de articulação entre territórios, ou por más razões. Eu interrogo-me francamente, e deixava muito sinteticamente esta questão, porque é que toda a temática de programação dos fundos estruturais deixou de lado esta temática do regional e se concentrou noutras, geralmente naquilo que se podem chamar formas de eficiência empresarial através da inovação, eficiência energética, eficiência ambiental, tudo coisas evidentemente muito importantes. Mas porquê é que deixou de integrar este aspecto? Esta pergunta tem uma subpergunta que eu formularia deste modo. Podemos nós, em Portugal, com tudo o que conhecemos e que aqui nos foi lembrado, continuar a falar só do interior? Isto é, basta que nós falemos dos territórios mais frágeis que indiscutivelmente temos no país, ou precisamos de falar de tudo o que, em termos territoriais, estabelece ligações entre esta capacidade produtiva de que estivemos a falar e essa capacidade territorial de que estivemos a falar também? Esta é uma pergunta, e devo dizer, uma singela pergunta, que não contém em si a resposta. Há um outro ponto que eu, de forma muito breve, e espero que não seja equívoca, gostava aqui de referir, e que vou referir de forma um bocadinho quase emblemática ou superficial. João Guerreiro falou dos investimentos que é preciso fazer no metro de Lisboa, nas pontes, em mais uma ponte, e sabemos bem que há frações do capital neste país, para falar à moda antiga, que têm todo o interesse nessas coisas, porque são formas altamente poderosas de gerar redistribuição de rendimento dentro da sociedade. Mas deixem-me fazer esta pergunta. Porquê é que estes investimentos são, como é indiscutível que são, muito importantes? E porquê é que se tornam incontornáveis naquele modelo de desenvolvimento que ali temos centrado? Eu há dias fiz umas contas e obtive uma conclusão que me deixou de veras surpreendido. Estive a calcular uma coisa muito simples, que foi as evoluções demográficas neste país entre 2011, o último censo, e o último ano para o qual o INE tem estimativas, que são 2016, que é 2016. E como calculo, eu encontrei uma série de concelhos que têm quebras populacionais da ordem, vou dizer assim, em termos gerais, dos 15%. Ou seja, aquilo que era 100 em 2011 é 85 em 2016. E esta é uma situação que associamos, evidentemente, ao interior. Não apenas ao interior, mas predominantemente ao interior. Mas há 2 municípios que têm um comportamento exatamente igual a este. Claro que é uma realidade muito diferente, não nos confundamos. Sabem qual é um deles? É exatamente Lisboa, que também perde 15%, o município de Lisboa perde 15% da população. Porquê? Se, na verdade... Bom, porque nós estamos a concentrar população na periferia de Lisboa. E quando vamos encontrar municípios que crescem mais do que o país, que aliás não cresce nada, até decresce, mas que crescem mesmo em termos significativos, encontramos a periferia da margem sul, a periferia da margem norte do Tejo e até outras periferias de Lisboa. É por isso, evidentemente, que o metro se estende daquela forma que sabemos e que as pontes são tão importantes como sabemos. O que é que significa um modelo de crescimento e de concentração da população deste tipo? Que, na verdade, que nós, de forma simples e correta, dizemos que é concentração em Lisboa, mas que, na verdade, é concentração periférica. Como é que podemos pensar estas coisas e como é que podemos depois regressar aos territórios mais frágeis, designadamente estes do interior? Volto a perguntar se há alguém que deseja fazer alguma pergunta. Sim, não vi quem, mas já vi que há... sim senhor, faça favor. Carlos Esteves, comandante de bombeiros desta terra até há cerca de 6 anos.
O que o Sr. Professor aqui nos apresentou é subejamente conhecida a sua importância e, portanto, o seu valor. Só questionava um assunto que aí foi aflorado, foi a questão dos bombeiros. Penso que não estará subjacente a responsabilidade dos bombeiros pela sua incompetência. É inquestionável, e dou testemunho disso, a necessidade dos bombeiros terem mais ciência sobre o assunto. Lamento que, havendo a Escola Nacional de Bombeiros e os seus polos espalhados pelo país, não tenham capacidade de resposta para que essa formação específica chegue aos corpos de bombeiros. Vai chegando, mas é insuficiente. Relativamente à escolaridade nos bombeiros, felizmente que ela tem crescido paralelamente com o grau de escolaridade e chegam aos bombeiros, felizmente, já licenciados e licenciadas que desempenham o seu trabalho voluntariamente. E é aqui que eu queria chegar ao trabalho voluntário, que tem um valor incalculável no nosso país. Pode ser questionado o problema dos seus conhecimentos, mas paralelamente também posso dizer e testemunhar que por essa Europa fora os bombeiros eram profissionais e gradualmente estão a transformar-se em corpos mistos de profissionais e voluntários. Para isso é necessário realmente haver um grande esforço da parte do Governo e das instituições para criarem, e sempre defendi, uma parte profissional nos bombeiros. E, paralelamente, a outra componente voluntária. E também confirmo o que foi dito, que 4 ou 5% dos serviços dos bombeiros são incêndios, o resto é disperso pelas várias atividades. Muito obrigado. João, não sei se queres comentar. Desculpe só, tinha aqui o apontamento e passava-me, que não sei se o relatório refere, mas os bombeiros têm a sua responsabilidade. Mas é inquestionável também que as leis relativamente aos incendiários também têm que ser alteradas, tem que ser preconizado alguma coisa, porque levemente é aflorado o problema dos incendiários, e essa é que é a grande questão. Fogos, ignições espontâneas e fatores climatéricos, refiro os raios ou as trovoadas, são poucos, mas os incendiários são muitos. Dois comentários, respondendo, enfim, comentando as suas afirmações, e depois outro aqui sobre os comentários do Zé Reis. Tem razão, quer dizer, julgo que a deficiência de qualificação dos bombeiros tem sido reposta, mas lentamente, e portanto hoje em dia, se nós utilizarmos o recenseamento nacional dos bombeiros, verificamos isso. Há muitos bombeiros licenciados, há muitos, mas quer dizer, tem que haver aqui um profissionalismo, e portanto o que nós defendemos é que haja não estou a dizer que os 20 mil bombeiros que existem em Portugal tenham todos eles ser profissionais, mas tem que haver equipas profissionais de intervenção que estão preparadas e que estejam preparadas sempre. Devo dizer também que eu tenho visitei naturalmente a Escola Nacional de Bombeiros, tenho algumas apreciações críticas em relação à Escola Nacional de Bombeiros, porque acho que o tipo de formação que faz é uma formação muito reduzida e pouco consistente, e portanto a nossa proposta no primeiro relatório foi que a Escola Nacional de Bombeiros pudesse integrar o sistema formal de ensino através dos graus do ensino secundário, equivalentes ao ensino secundário, como escola profissional, e depois como escola superior, eventualmente com licenciaturas e com pós-graduações, não com docentes de grau, enfim, fosse integrada e que fosse dada
dada um outro estatuto à Escola Nacional de Bombeiros e, portanto, julgo que isso é fundamental, mas é verdade e, portanto, estamos a assistir a uma alteração naquilo que é o, digamos, o perfil tradicional dos bombeiros, ainda que não é fácil conciliar aquilo que são políticas da administração, que têm uma determinada lógica, com políticas de associações que têm as suas próprias dinâmicas, ainda que sejam reconhecidas como de utilidade pública, mas que têm as suas próprias dinâmicas, que têm as suas próprias mecanismos de designação dos comandantes diferentes daquilo que são as regras que nós aceitamos em geral, que são concursos em que são escolhidos os melhores através do seu mérito. Portanto, há aqui um conjunto de regras que porventura devíamos revisitar com mais atenção no que respeita à estruturação dos bombeiros. No que respeita às questões dos Enreios, eu não vou reiniciar aqui um debate, mas, enfim, apenas um comentário. Talvez há um mês e meio em Lisboa, num debate deste género, eu acho tantas, quer dizer, com um auditório que tinha aí umas 400 a 500 pessoas lisboetas, a minha pergunta era a seguinte: o que é que os lisboetas, se houvesse necessidade de fazer um investimento e só um investimento, o que é que os lisboetas decidiriam entre florestar as vertentes do Rio Zezer para proporcionar água de maior qualidade a Lisboa ou fazer a extensão do metro até Alcântara? Só podia haver um investimento. E, portanto, qual era a opção? Era a opção pela florestação das vertentes do Zezer ou do metro até Alcântara. E, portanto, este modelo territorial, de fim ao cabo, o que o Zé Reis queria refletir era sobre o modelo territorial que nós temos, que concentra as pessoas realmente nas periferias, que reduz a qualidade de vida. Enfim, todos nós que ouvimos rádio, se calhar, e que não vivemos em Lisboa e no Porto, se calhar somos uns peritos sobre os pontos negros do IC19 ou sobre os pontos negros da variante da VCI do Porto. Portanto, nós todas as manhãs somos matraqueados com aquilo que se passa nas periferias de Lisboa e do Porto e não tem nada a ver connosco, é um assunto completamente, enfim, quem vive fora de Lisboa e do Porto, naturalmente, é um assunto completamente... E, portanto, nós temos também um déficit de debate dos assuntos regionais. A partir do momento em que a própria televisão deixou de ter antenas regionais, nós temos um déficit de debate dos assuntos regionais que devia ser, outra vez, recuperado para podermos, enfim, nos momentos em que quiséssemos, isolar-nos da VCI e da IC19. No que respeita aos fundos estruturais, o Zé Reis e eu próprio fazemos parte de uma geração que esteve à frente de CCRs, não é? E que tínhamos capacidade de gestão em AIBTs, parece que se chamava, não é? Que eram iniciativas de desenvolvimento local através da definição de territórios pertinentes, com pacotes financeiros interessantes para fazer, enfim, planeamento regional e intervenção regional. Isso é verdade que acabou. E, portanto, enfim, é um comentário que eu faço e que, com maior incidência na presença do Sr. Ministro, porque eu julgo que todo este ciclo que estamos a fechar, até 2020, foi um ciclo em que perdemos essa capacidade. Eu estou no Algarve acompanho as atividades da CCDR, a CCDR tem prioridades no que respeita aos apoios, por exemplo, a atividades económicas, mas esses apoios são sistematicamente bloqueados e pervertidos com as decisões que são tomadas em Lisboa, porque acham que os critérios nacionais são os mais importantes no que respeita às regiões. E, portanto, nós não temos capacidade de intervir e perdemos esse aspecto, perdemos enfim, essa capacidade de conseguirmos encontrar programas regionais com pacotes financeiros adequados, de forma a podermos, dentro do quadro nacional, naturalmente, como também no quadro nacional nós fazemos isso dentro do quadro europeu, naturalmente há áreas de referência que não estão, que têm que estar presentes nestas nossas opções, mas há opções que têm a ver com os territórios e com os recursos locais que são fundamentais, que haja margem de manobra para aí intervirmos e para aí fazermos, enfim, desenvolvermos atividades que são fundamentais para essas regiões. E com isto me calo, muito obrigado. Não fomos exemplares quanto ao cumprimento do horário, mas tentámos e não nos portámos muito mal. Passamos à sessão seguinte, não é, Manuel? Sim, esforço. Muito obrigado a todos. Muito obrigado também.